Vocês estão vendo a tela, a aula? Sim ou não? Sim, prof. Sim. Tá. Então, é igual o esquema anterior, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só desbloquear o áudio, né? E a gente se fala sem problema nenhum. Qualquer dúvida, tal, é uma colaboração. Vocês vão estar colaborando para que a aula fique tranquila. Então, eu vou pedir para todo mundo desativar o áudio agora, para não dar microfonia, para não ficar ruim a aula, e vamos falar desse assunto que é muito interessante, que é o câncer gástrico. Bom, vamos falar de epidemiologia. Por que o câncer gástrico é importante? Porque ele é o quarto ou quinto tumor mais frequente do mundo. Ele tem um pico de incidência de 50 a 70 anos. É raro na população jovem. É na proporção de 2 homens para uma mulher. É negro e mais em negros, tá? Comete mais a raça negra do que a branca. E também tem a ver com o nível social mais baixo. Então, 2/3 dos casos de câncer gástrico ocorrem em países subdesenvolvidos. O porquê desse país subdesenvolvido, talvez nós vamos ver agora na fisiopatologia, porque uma das causas é a infecção por H. pylori. Talvez os países mais pouco desenvolvidos, países mais pobres, tenham maior incidência de H. pylori. Nessa epidemiologia do câncer gástrico, esse dado que nós tiramos foi do INCA, aqui do Brasil, o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Então, os tipos de câncer mais incidentes no mundo, né, na ordem, o pulmão, ele ganha de todos os cânceres. Mama, tá? Intestino e próstata. Tá? Agora, a diferença entre homem e mulher. No homem, o pulmão pega essa próstata, intestino e estômago. Então, ele é o quarto tumor mais prevalente. E nas mulheres? Então, nas mulheres, mama é primeiro, intestino, pulmão, se há de colo do útero e estômago em quinto. Por isso que eu falei que ele é o quarto e o quinto mais prevalentes no mundo. Quanto na epidemiologia também, a gente vai ver que o câncer gástrico ele tem uma incidência altíssima no Japão. Então, 780 casos para cada 100 mil habitantes. Mas por que é altíssimo? Porque quando a gente compara com uma incidência alta na Costa Rica, no Chile, nos Estados Unidos, é 75 casos para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, então a gente considera isso aqui elevada no mundo. Tá? E nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, é 7,5 casos de CH para cada 100 mil habitantes. Então, aqui vocês veem que ela tem a ver com o nível socioeconômico. Então, nos Estados Unidos, a incidência é baixa. E no Brasil, como é que é? É 17 para 100 mil habitantes para homens e 9 para 100 mil habitantes e mulheres. E se a gente fala que a incidência é maior em países subdesenvolvidos, por que ela é altíssima no Japão? Então, o porquê não se sabe. Pensa-se que possa ser algum fator alimentar, relacionado à alimentação, que possa ser diferente, mas eu vou dizer para você que o estômago do oriental, do japonês, ele é diferente. Porque quando eu fiz um estágio no Japão e pude acompanhar as endoscopias dos japoneses, eu pude perceber que o estômago do japonês era algo diferente na mucosa. Eu não sei explicar o porquê, mas a incidência, vocês estão vendo que é altíssima no Japão e comparado com o Brasil, Estados Unidos e mesmo com a elevada da Costa Rica, Chile e União Soviética. Até aqui tudo bem, né? Só dados. Bom, quanto à sua etiologia, a gente vai dizer assim, o câncer gástrico é uma doença multifatorial, porque depende de fator relacionado ao ambiente, fator relacionado ao próprio hospedeiro e tem os fatores genéticos que podem influenciar na gênese do câncer gástrico.
Como fator ambiental, a gente vai chamar o que é de mais importante essa infecção pelo H. pylori, que aumenta o risco da incidência de câncer gástrico de 5 a 6 vezes. Temos também a dieta, que pode ser responsável, uma dieta rica em nitritos, que são os embutidos, pouca fibra, pode estar relacionado à gênese do câncer. Baixo nível socioeconômico, talvez associado à infecção pelo H. pylori. O tabagismo também é uma causa de ambiental que preocupa. Então, por quê? Porque quando a pessoa fuma um cigarro, ela inala aquele ar para o pulmão, mas também ela deglute todas aquelas substâncias tóxicas que tem dentro do cigarro, né? Os fatores relacionados ao hospedeiro têm a ver com alterações celulares próprias do estômago. Então, a metaplasia gástrica, displasia, tá? A falta de acidez provocada pela gastrite crônica ou uma cirurgia que leva uma hipocloridria, que é uma gastrectomia, ou alguns tumores que também podem fazer com que o estômago seja hipossecretor de ácido. A gastrite atrófica também é uma causa de relacionado ao hospedeiro que pode propiciar. Então, a pessoa tem gastrite atrófica e anemia perniciosa, uma deficiência de vitamina B12, tá certo? Agora, os fatores genéticos, os orientais são mais propensos, grupo sanguíneo A, é uma constatação, história familiar de câncer gástrico, então a pessoa tem um câncer gástrico no ascendente, então ele aumenta a chance de que ele também possa vir a desenvolver um câncer de estômago. A síndrome não poliposa do CA colônico hereditário também pode predispor. Então, a síndrome do carcinoma gástrico familiar, isso é uma história familiar de uma alteração genética, uma mutação desse gene chamado ecaderina. Quem tivesse gene ecaderina aumenta em 80% a chance de desenvolver um câncer gástrico. Então, se numa pesquisa genética a gente chegar à conclusão que aquela pessoa tem essa mutação desse gene ecaderina, ele tem uma grande chance de no futuro desenvolver um CA gástrico, tá? E também tem a hipertrofia das pregas gástricas, chamada doença de Menetrie, que também pode predispor ao câncer gástrico. Então, a gente viu que tem fatores relacionados ao ambiente, tá? Que é a infecção pelo H. pylori, a dieta, nível, tabagismo. Tá? Relacionado aos hospedeiros são as alterações celulares, as hipocloridrias e a gastrite atrófica, a anemia perniciosa com deficiência de vitamina B12. E fatores genéticos, então, orientais, grupo sanguíneo, história familiar de câncer, essa síndrome não poliposa do CA colônico, a síndrome do carcinoma gástrico familiar, que é a alteração genética da mutação desse gene ecaderina, e a doença de Menetrie, que é uma hipertrofia das pregas gástricas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá? Então, no câncer gástrico, a gente sempre tem uma sequência de alteração, geralmente. Então, começa com uma infecção pelo H. pylori, esse H. pylori gera um processo inflamatório crônico, esse processo inflamatório vai levar um dano epitelial, que inflama, sara, leva a uma atrofia da mucosa, metaplasia, mutação, displasia e carcinoma. Então, a gente vai dizer que o câncer de estômago ele não se instala em tecido normal. Então, geralmente tem um tecido atrofiado, um tecido doente, por consequência de processos inflamatórios de repetição. Então, se uma pessoa tem um estômago normal e não tem processo inflamatório de repetição,
ele não vai fazer dano epitelial, não vai atrofiar e não vai desenvolver carcinoma. Por isso que a gente tem uma preocupação em tratar o Helicobacter pylori, tá? Porque o Helicobacter pylori é um agente uma bactéria que provoca inflamação, então gastrites crônicas, e a persistência dessa gastrite vai gerando esses danos celulares até que possa evoluir para um carcinoma. Agora, isso que é importante, ó, a histologia do tumor. Então, 95% desses tumores têm origem epitelial, são adenocarcinomas. 3% são relacionados a linfoma, tá? Entre eles o linfoma malte. 1% são os tumores mesenquimais, gastrointestinais estromais, são o GIST, e 1% são tumores neuroendócrinos. Então, isso aqui são as exceções. Então, é tumor, 3% é linfoma, 1% é GIST, tá? E 1% é tumor carcinoide. Então, nós vamos falar e nos vamos ater aos adenocarcinomas, pessoal, tá? Então, nós vamos, prestar bem atenção, nós vamos falar sobre adenocarcinoma gástrico, que são os tumores mais prevalentes entre os cânceres de estômago. Então, é o adenocarcinoma, tá? Bom, como é que é o quadro clínico desse tumor, né? O quadro clínico ele é uma doença lenta, geralmente assintomática, então o paciente tem pouca sintomatologia, né? Então, os sintomas são comuns, mas eles não lembram gravidade e nem chamam, não tem sinal de alarme. Por exemplo, bom, esses sinais são sinais de alarme, que é perda de peso, uma dor de epigástrica persistente, uma falta de apetite, então são sinais de alarme. Então, quando uma pessoa começa a perder peso, perder o apetite, tem uma dor de estômago, tem que ficar atento. Mas outros sinais menos frequentes, náuseas e vômitos em 34%, uma disfagia quando o tumor acomete a transição esôfago-gástrica, saciedade precoce. O que é saciedade precoce? É quando a pessoa se alimenta, tem fome, come um pouco, mas parece que o estômago não cabe mais, o estômago não cabe mais comida, parece que comeu um boi. Então, chama-se saciedade precoce. A saciedade precoce pode ser um sintoma simples de gastrite, mas pode ser um sintoma preocupante, pode ser aquele estômago que não distende, né? O estômago é um saco que onde o alimento entra. Se esse estômago não distende, a pessoa não consegue se alimentar, então ele fica com esse sintoma de saciedade precoce. E também são sintomas menos comuns, aquela sensação que está estufado, então achado de anemia, hemorragia digestiva, pode ser também o quadro clínico do câncer gástrico. Então, você vê que é um quadro clínico lento e a pessoa vai ficando comprometida. Então, os principais são perda de peso, dor e falta de apetite, tá? Mas tem um quadro clínico do tumor que é avançado. Então, eu vou dizer assim, no Brasil, infelizmente, a pessoa quando chega ao posto de saúde, ele chega com quadro avançado. Mas ele chega com quadro avançado por quê? Por culpa dele? Não. Por quê? Porque ele tem queixa gástrica, vai no médico, lá no posto de saúde, e o médico do posto de saúde, ele dá um sintomático, tem dor de estômago, dá um omeprazol, geralmente pela correria, muitas vezes não examina o paciente, sabe, não palpa a barriga. Então, o paciente, quando muitas vezes chega no posto de saúde, já chega em estado de tumor avançado. E como é que a gente sabe? São sintomas secundários do tumor. Chega por um quadro de tosse, mas por que ele tem tosse? Por metástase pulmonar. Ele chega com uma massa palpável no epigastro, tá? Icterícia, por quê? Porque pode ter metástase no fígado, tá?
Então, ele vai ter dor no hipocôndrio direito, pode ter ascite. Então, esse é o quadro clínico do paciente com doença avançada, tá? Tudo bem? Então, infelizmente, esse é o perfil dos doentes que nos chegam no posto de saúde. Na grande maioria dos casos, o tumor vem avançado. E o quadro clínico do exame físico, a gente tem muitas vezes o achado de metástase já, sabe? Então, o gânglio de Troisier-Virchow, que gânglio que é esse? Então, é um gânglio na goteira supraclavicular à esquerda. Nódulo da irmã Maria José, é o nódulo que a gente palpa na cicatriz umbilical. Sinal da prateleira de Bloomer. O que é isso? Quando você realiza um toque retal ou um toque vaginal, você percebe que o fundo do saco é todo irregular, endurecido, sinal de coisas firmes, de doença avançada na pelve. Eu chama-se sinal da prateleira de Bloomer. E tumor de Kluckenberg. O que é isso? É a metástase do tumor gástrico no ovário. Então, no quadro clínico do paciente, como ele vem avançado, a gente já pega o paciente com esses achados de gânglio na goteira, na fossa supraclavicular, nódulo palpável na cicatriz umbilical, que é o nódulo da irmã Maria José, o no toque retal ou no toque vaginal, a gente vê esse sinal da prateleira, quer dizer, é um espessamento, endurecimento do fundo de saco, e o tumor de Kluckenberg, que é o achado de metástase gástrica no ovário. Então, esse é um quadro clínico avançado. Por exemplo, aqui, ó, esse paciente até que está com o estado geral aparentemente bom, mas ele já tem na inspeção aqui, ó, só de olhar a gente vê aqui um tumor no sinal de Troisier, no linfonodo de Virchow, tá? Na goteira supraclavicular à esquerda, o sinal de tumor gástrico avançado. E aqui, ó, isso aqui é o nódulo da irmã Maria José. Então, metástases para infiltração metastática na cicatriz umbilical. Então, de tumor avançado tem esse tumor de Kluckenberg, que é a massa ovariana, que às vezes é palpável. E essa prateleira de Bloomer é metástase peritoneal para linfonodo no fundo de saco, palpável no toque retal, no toque vaginal. Até aí tudo bem, pessoal? Como é que a gente faz, então, o diagnóstico desse câncer gástrico? Então, o diagnóstico do câncer gástrico é pelo quadro clínico e pelo exame físico. Então, muitas vezes, quando o quadro é escancarado, a gente faz diagnóstico, tá? Mas, depois vocês vão ver, tem os tumores precoces que não dá sintoma nenhum, tá? São achados. Então, achado, a gente faz o diagnóstico através de exame endoscópico, a histologia, porque a gente acha uma lesão, biopsia e manda fazer o anátomo patológico e tem a confirmação histológica. E tem também exames de imagens que podem nos dar raio-x contrastado de esôfago, estômago e duodeno. A tomografia também pode nos dar diagnóstico e a ressonância nuclear magnética pode ser diagnóstica também. E aqui eu esqueci de colocar também, tem a ecoendoscopia, que é um recurso terapêutico mais moderno. Isso aqui é o raio-x simples de abdômen, raio-x contrastado de esôfago, estômago e duodeno. Então, a gente consegue ver através do raio-x com ingestão oral de contraste de baritado, isso aqui é bário. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico no esôfago, no estômago aqui, tá? E no duodeno, que é a primeira porção do intestino aqui. Então, a gente consegue ver o esôfago, número 1, fundo gástrico, corpo do estômago, antro gástrico, isso aqui é o piloro, isso aqui é o duodeno. Tá? Agora, quando a gente vê que tem doença
Então, vocês veem que esse paciente tomou contraste, o fundo gástrico insufla bem e o corpo do estômago e o antro não consegue distender. Então, por quê? Porque ele tem um tumor ali, tá? Aqui o tumor aqui, ó, tá? O tumor é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é uma imagem radiográfica. Agora, a melhor imagem é da endoscopia, ó. Olha uma lesão ulcerada grande aqui do estômago aqui, ó. Então, só com esse achado, a gente já firma a impressão que isso aqui é um câncer. Então, como é que a gente faz nessa endoscopia? Realiza biópsias aqui, ó, da borda gástrica, às vezes do fundo gástrico, do fundo da úlcera, e manda para exame anatomopatológico. Então, o exame anatomopatológico, que é o exame de certeza que aquela lesão é um câncer gástrico. Então, a anatomia patológica, prestem bem atenção, que isso aqui é bem importante. Ó. Na biópsia, o patologista vai examinar e vai nos dar o resultado baseado nessa classificação. A classificação mais utilizada é essa classificação de Lauren, que surgiu, que foi criada pelo Lauren em 1965. De lá para cá é a classificação mais utilizada para classificar o câncer gástrico. Então, o câncer gástrico, de acordo com Lauren, ele pode ser de dois tipos: tipo intestinal e tipo difuso, tá? Então, quando o patologista examina, ele vai soltar um laudo. Ó, esse é um câncer gástrico do tipo histológico, adenocarcinoma, tipo intestinal. Ou esse é um adenocarcinoma tipo difuso. Tá? Qual que é a diferença de um e qual que é a diferença de outro? Tem diferença histológica e tem diferença prognóstica? Tem. Então, o câncer, a anatomia patológica que revela um câncer, adenocarcinoma tipo intestinal, ele é o mais comum na faixa etária normal do câncer, ele é mais comum em negros, tá 2:1 de mulheres também, mulher para homem para mulher, bem diferenciado. Então, a característica desse tipo intestinal, que ele é bem diferenciado com formação de glândulas. Então, por isso que ele confunde até com intestinal, tá? Então, o tipo do tumor, ele forma glândulas. Então, por formar glândulas, ele parece um tecido gástrico praticamente normal. Então, o exame apurado desse tecido é que vai me dizer que ele é câncer. Mas as lesões são volumosas, então tem geralmente uma lesão precursora, é mais comum no antro e pequena curvatura, associado com metaplasia e gastrite crônica, então ele mantém o padrão epidêmico, tá? E quando ele tem uma disseminação, a disseminação é hematogênica. E o tipo difuso? O tipo difuso é o diferente, tá? Então nessa faixa etária mais jovem, a incidência é 1:1, ele tem um crescimento que ele infiltra as paredes do estômago. E ele é um tumor pouco diferenciado. Então, o intestinal, ele era bem diferenciado, tanto é que confunde com o próprio estômago, tem glândula. E agora, o tipo intestino difuso, ele é indiferenciado, ele é pouco diferenciado. E tem até células chamadas células em anel de Sinet. Você vê que na diferenciação, ele não tem glândulas, ele é indiferenciado. Então, vocês vão aprender, que você já deve ter aprendido na anatomia patológica, que quanto mais diferenciado um tumor, mais benigno ele é. Quanto mais indiferenciado, mais maligno e mais perigoso ele é. Então, nesse tipo de fuso, vocês estão vendo aqui, olha, ele é pouco diferenciado. Não forma glândula, ele pode ocorrer em qualquer porção do estômago, diferente do difuso, do intestinal, que era mais em pequena curvatura e antro. Tem essas células em anel de Sinet, tá? Ele tem uma disseminação
através da parede e através dos linfáticos. Tá? Ele pode ter uma situação chamada rinite plástica, que ele endurece o estômago. Ele faz com que o estômago não insufle. Por isso que muitas vezes o paciente tendo esse tipo de tumor, ele vai ter aquele sintoma de saciedade precoce. Ele quer comer, mas o estômago não dilata, não cabe comida. Então vocês estão vendo que aquele é de pior prognóstico e ele se distribui endemicamente em todo o mundo. Então, se vocês olharem a histologia, ó, células em anel de Synnet, parece um anelzinho aqui, ó. Tá certo, pessoal? Então, a anatomia patológica do câncer gástrico, vocês têm que saber bem direitinho que existe o mais diferenciado, que é o intestinal, que é o mais benigno, que é maligno, mas que tem melhor evolução. Só que o tipo de fúsio indiferenciado é o de pior prognóstico aqui, ó, tá? Pessoal, até agora tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Então, vão prestando bem atenção que essa aula é difícil, essa aula é cansativa, mas é uma aula que vale a pena. Preste bem atenção na aula que praticamente depois vai fazer uma revisão no livro que vai ficar bem fácil. Bom, para que a gente atende um paciente, vê o quadro clínico dele, aí você acha que é um tumor gástrico, ou pela queixa dele você fala, bom, vou fazer uma endoscopia. E na endoscopia tem uma úlcera, aí você faz a, a biópsia, tira fragmentos dessa lesão e vem o diagnóstico para você, ó, esse é um adenocarcinoma. Faz de conta que é um adenocarcinoma tipo intestinal, tá? Desculpa. Então, qual que é o próximo passo que a gente faz quando a gente atende? Então, nós vamos estadiar esse tumor. Vamos saber em que situação que ele se encontra. E para a gente estadiar esse tumor, a gente se baseia no estadiamento, na classificação TNM. O que é essa classificação? É uma classificação usual de tumor. Então, o que é o TNM? Então, o T significa o nível de progressão da doença na parede do estômago. É o T, é o tumor. N é o nível de progressão do tumor nos nódulos linfáticos, então, nos gânglios. É fora do estômago, é fora da parede. E o M é o nível de progressão do tumor à distância, via hematogênica ou via linfática. Tá? Então, feito o diagnóstico patológico, nós precisamos classificar o tumor. Então, como é que a gente faz? Faz através de exames. Um exame que a gente faz com frequência, é o que eu falei, é a tomografia. Então, a tomografia permite visibilizar o estômago e você consegue, através da tomografia, fazer uma análise das camadas que estão acometidas. Tomografia é ótima também para a gente saber se tem linfonodo e é ótimo para saber se tem metástase no fígado, no ovário, se tem carcinomatose, se tem disseminação, se tem lesão na pelve. Então, nós vamos estadiar o tumor. Então, nesse estadiamento TNE, tá? Em relação ao T, estadiamento T, a gente precisa entender como é que é a parede do estômago. Então, a parede gástrica é assim, ela tem a mucosa, embaixo da mucosa a submucosa, tá? Até a lâmina própria, tá? Mucosa e submucosa. A outra camada é a muscular, tá? Do estômago. E depois vem a serose. Então, a gente tem a mucosa, submucosa, muscular e a serosa, tá? Isso nós estamos vendo de dentro para fora. Aqui é a luz do estômago. Aqui é a parede do estômago. Então, mucosa, submucosa, muscular do estômago, camada muscular, e a serosa. Tá?
Então, revisão, de dentro para fora, aqui é a luz. Mucosa, submucosa, muscular e a serosa. E, através dessa invasão aqui, nós vamos poder determinar que tipo de tumor que é, se ele é um tumor precoce ou se ele é um tumor avançado. Então, nessa imagem aqui, ó, nós vamos dizer que o tumor precoce é aquele que acomete só mucosa e submucosa. Então, esse tipo de tumor a gente chama de precoce. Se o tumor invadir a mucosa, submucosa, invadir ou a muscular ou a serosa, ele já é um tumor avançado. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. E não tem nada a ver com a anatomia patológica. Tem a ver com a classificação TNM que nós estamos fazendo. Então, o T é como o tumor está se comportando na parede do estômago. Ele pode ser precoce se ele pegar mucosa e submucosa. E vai ser avançado se passar da submucosa. Daqui para cá tudo é avançado. Agora, uma coisa importante que vocês precisam saber, que o tumor precoce pode ser in situ. Tumor in situ. O que é tumor in situ? É que pega só a mucosa, tá? Sem invadir a submucosa. Se pegar só a mucosa, sem invadir a lâmina própria da mucosa, a gente chama de tumor. Então, isso aqui é um câncer precoce. Então, ele pode ser precoce elevado, plano, ulcerado, mas é precoce por quê? Porque ele só atinge até a submucosa. Então, aqui são imagens de tumor precoce, ó. Às vezes nem parece que tem tumor aqui, ó, tá? Às vezes é uma cicatriz. Então, se você biopsia, vem um adenocarcinoma, tá? Então, ó, numa endoscopia, por isso que eu digo assim, o médico, o endoscopista, ele precisa tomar muito cuidado, porque, ó, ele fez uma endoscopia aqui, ó. Aparentemente, se ele não insuflar bem, se não limpar o estômago, ele vai dar como estômago normal. Só que quando ele insufla o estômago, apareceu essa lesão aqui, ó. Então, isso aqui provavelmente é um câncer de estômago, pela aparência, pelo tamanho, pela característica dele, é um câncer gástrico. Então, o que nós fazemos aqui? Biopsiamos aqui. Aí vai para a patologia. Na patologia, o patologista vai dizer, ó, esse é um câncer, é um adenocarcinoma. E vai nos dar o tipo. Difuso, tá? Intestinal, ele que vai dar o tipo. E depois desse estadio, nós vamos fazer o estadiamento. Então, o nível de progressão da parede é o T. Então, o tumor pode ser precoce, tá? Quando invade só a mucosa e a submucosa. Mas existe um tipo especial de tumor, que é o tumor in situ, que é o mais precoce possível, que ele pega somente a mucosa e não atinge a lâmina própria. Só a mucosa. Tá? Agora, se ele invadir a lâmina própria, ele já é um precoce, tá? Mas ele é um T1 precoce. Tá? Ele pega a mucosa, lâmina própria, a muscular própria da mucosa e a submucosa. Então, esse tipo é o tipo precoce normal, mas ele é precoce, quer dizer, ele é superficial. Então, ele só pega a mucosa e a submucosa. Tá? E o tumor avançado? Tá? Quando ele invade abaixo da submucosa. Então, se ele invadir só a muscular, ele é um tumor T2. Tá? E se ele invadir a serosa? É um tumor T3. Então, invadiu a subserosa, a serosa, é um tumor T3. E o tumor T4, quando ele fura a serosa? Se ele furar a serosa, é um T4. O tipo A
ele só perfura. E o tipo B, T4B, ele invade quem está do lado do estômago. Pode invadir o cólon, pode invadir o epíplon, pode invadir o fígado. Então, ele é um tumor T4 avançado se ele perfurar a serosa, já é um quadro grave. Mas se ele não invadir, é um T4A. Se ele invadir estrutura vizinha, é um T4B. Pessoal, entenderam o estudo do tumor na parede? Então, ele pode ser de dois tipos: precoce ou um tumor avançado. O precoce é quando ele pega mucosa e submucosa. Mas tem um mais precoce ainda, que é o tumor in situ, que ele só pega a mucosa e não atinge a lâmina própria. Entendeu? Então, isso é um achado raro, tumor in situ. Por quê? Que nem eu falei para vocês, o tumor no Brasil, ele vem geralmente avançado por falta de diagnóstico, por falta de recurso, por falta de acesso do paciente ao ambulatório. Tudo bem? Então, esse é o estudo T. E o estudo, então, aqui é um resuminho. Ó, in situ, pega só a mucosa. T1 é quando pega a mucosa e a submucosa. T2 é quando só invade a muscular. Então, é mucosa, submucosa e muscular. E o T3, mucosa, submucosa, muscular e chega na serosa. É o T3. E o T4, quando perfura a serosa. E T4A, quando perfura só. E quando T4B, quando invade uma estrutura adjacente, um órgão ou uma estrutura gordura para fora do estômago. Entenderam, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Tá. Então, nós vamos falar. E como é que a gente muitas vezes pode fazer diagnóstico? Em que camada que ele está antes de operar, antes de tirar o estômago? Então, hoje a gente tem um recurso chamado ecoendoscopia. O que é? É uma endoscopia com um probe de ultrassom na ponta. Então, a gente introduz isso pela boca, chega no estômago e chega na lesão, e nós vamos estudar a lesão. Aqui é a luz do estômago. E o aparelho está estudando aqui, ó, que essa lesão ele atingiu o plano da mucosa e da submucosa, mas o plano muscular está íntegro aqui, ó. Então, ele é um neogástrico precoce. Ele não invadiu ainda o plano muscular. Tá? Então, é uma forma de fazer diagnóstico do T antes de operar. Tá? Por quê? Porque depois de operar, o patologista vai cortar o estômago e aí fica fácil dar o diagnóstico. Esse é um T1, T2, T3 ou T4. Tá certo? Agora, em relação aos isso aqui também. Então, isso aqui é uma lesão que eu vou fazer uma ecoendoscopia. Então, que ele vai fazer o diagnóstico dessa lesão na parede do estômago. Tá? Então, é um tumor de mucosa também, submucosa, sem invadir o plano muscular. Existe uma classificação de endoscopia, que é feita por endoscopia, que o endoscopista diz assim, ó, esse tumor é um Bormann 1, Bormann 2, Bormann 3, Bormann 4. Esse classificação de Bormann é uma classificação endoscópica que mostra como é que é a lesão. Então, isso aqui é uma lesão elevada, parece um pólipo de estômago, já é uma lesão avançada chamada Bormann 1. O Bormann 2 é uma lesão ulcerada, grande, profunda, tá? Com margem bem demarcada, isso é um Bormann 2. Parece uma úlcera benigna, mas quem vai dizer se é um câncer é o patologista, tá? O Bormann 3 é uma lesão ulcerada, aqui ó, você vê uma úlcera grande e infiltrada na parede. Esse é um Bormann 3. E o Bormann 4, que é o mais grave, que é o tumor que você não tem limite. Ele é todo
infiltrado, você vê que no estômago normal, que ele não estende, não consegue o endoscopista insuflar. E a característica de infiltração dele é isso aqui, ó. É um tumor que por fora não parece muito, mas ó, tudo isso aqui é tumor, ó, tá? Então, ele dá uma infiltração e torna o estômago duro. Ele fica como se fosse um cantil de água duro, endurecido, ele não distende, sabe? Por quê? Porque o tumor acomete todas essas camadas da parede do estômago. É um tumor infiltrativo, é um tumor difuso. Então, esse é endoscopicamente é o pior tipo, é o Bormann 4. É uma classificação endoscópica da lesão, tá? Aquele mesmo aspecto que nós vimos. O Bormann 4 é um câncer infiltrativo aqui. Agora nós vamos falar do N. N são os linfonodos. Vocês vão ver que o estômago ele tem linfonodo. Então, como é que é o linfonodo? Ele tem linfonodo, gânglios, né, linfáticos ao redor do estômago, próximos, ao redor do tronco celíaco, tá? Da artéria, ao redor do arco duodenal e ao redor da arcada da aorta e da aorta, da artéria. E vocês vão ver que se o tumor metastatizar para qualquer gânglio, ele tem um prognóstico ruim. Então, ele já saiu do estômago e já foi para um gânglio linfático. Mas só que ele será menos ruim quanto mais próximo do estômago for o gânglio. Então, a gente tem uma progressão em nível 1, que é esse gânglio vermelho, nível 2, que é esse gânglio azul, nível 3, que é esse gânglio amarelo, e nível 4, que é esse gânglio verde. Então, se eu tiver metástase nesse gânglio, tem um prognóstico. Nesse grupo, nessa cadeia, tem outro prognóstico. Então, como é que é essa progressão? O N1, gânglios perigástricos, ao longo da grande e pequena curvatura. Então, esses gânglios são esses aqui que eu mostrei aqui, ó. Esses vermelhos aqui, ó. Tá? São o primeiro nível de progressão. O nível 2 é adjacente ao tronco celíaco, e ramo gástrico da esquerda, hepática comum e esplênico. Então, como é que é essa disseminação? São esses gânglios azuis aqui, ó, do tronco celíaco, tá? Gástrica da esquerda, as hepáticas e da esplênica aqui, ó. Então, são nível de progressão 2. E o nível de progressão 3? No ligamento hepatoduodenal, na região atrás do pâncreas, no plexo celíaco, na artéria mesentérica. São esses gânglios amarelos aqui, ó. Tá? E o nível de progressão 4, que é o mais longe, que é o pior, é o gânglio da região paraórtica. E são esses gânglios verdes esverdeados aqui. Então, quanto mais distal é o gânglio, então nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, pior é a progressão. Significa que a metástase foi mais longe. Tá aí tudo bem? Então, a gente faz uma classificação N. Você viu que a gente tem uma classificação T, né? Precoce, tardio e tal. E aí, no N, a gente diz assim, o N0 é quando não tem metástase nenhum linfonodo, não foi achado metástase. O N1, metástase de 1 a 2 linfonodos, e aqueles da primeira linha. N2, metástase em 3 a 6 linfonodos regionais. N3, metástase em mais de 7 linfonodos. Só que N3A, de 7 a 15 linfonodos, N3B, mais de 16 linfonodos. Tá? Então, a gente tem N0, tem metástase em linfonodal, N1 de 1 a 2, N2 3 a 6 e o N3 mais de 7. 3A de 7 a 15 e acima de 16. Então, o prognóstico da pessoa piora quanto maior o N. O 0 é melhor, não tem metástase linfonodal,
N1 ainda é melhor, porque só tem 1 a 2 linfonodos comprometidos, e vai piorando à medida que nós vamos tendo linfonodos mais longe e mais comprometidos. Tudo bem, pessoal? Bom, agora nós vamos falar sobre metástase à distância. Então, o que é o M? Então, M0, ausência de metástase à distância, M1, presença de metástase à distância. Tá? Então, essa metástase pode disseminar como? Direto do estômago para o duodeno por contiguidade e para o esôfago. Por isso que um dos sintomas pode ser disfagia. Ou através da própria parede, para o fígado, pâncreas, baço, cólon transverso e parede abdominal. Então, metástase por contiguidade. Tá? Através da parede. E a metástase hematogênica, geralmente para o fígado, pulmão e ossos. E metástase por disseminação peritoneal, peritônio e fundo de saco e ovário. Então, isso aqui é o tumor de Krokenberg. Fundo de saco é aquele prateleira de Blumer, quando você palpa a metástase em fundo de saco, e pode ser metástase peritoneal, como carcinomatose dentro do peritônio. Então, M0 é o melhor prognóstico, N0 é o melhor prognóstico, T1 é o melhor prognóstico. Então, a gente tem que saber entender o que significa essa classificação TNM. Então, ó, estadio 0, ó, pessoal, estadio 0 é o tumor in situ. Ele não tem linfonodo, está limitado à mucosa. Então, o prognóstico de sobrevida dele é cura total quando você resseca esse tumor. Tá? Agora, o tumor pode ser 1, A ou B. Só que o tumor 1A é aquele T1, que é só precoce. O T2 é quando pega a musculatura. Mas os dois são linfonodos negativos. Então, a taxa de sobrevida de 5 anos, ó, é grande aqui, ó, 80 a 95, 60 a 95. Agora, o T2 é só aquele que já pode ter, apesar de ser precoce, pode ter linfonodo. Então, se tiver, mesmo precoce, linfonodo, o prognóstico já de sobrevida já diminui aqui, ó. Tá? O T3, então, o estadio 3, não é o T3. Estadio 3, então, já tem linfonodos, já é mais avançado, então a sobrevida diminui. E o 4 é aquele que já tem metástase, tá? Linfonodos, bastante linfonodos. Então, o prognóstico dele de sobrevida cai bastante. Então, você vê que o estadiamento TNM permite classificar o tumor em estadio 0, 1, 2, 3 e 4. Mas eu consigo dar esse estadio se eu souber a classificação TNM. Entenderam isso, pessoal? Tá? Se entenderam, está tranquilo. Então, eu faço a classificação TNM, vejo aonde que ele se localiza, para mim ver o estadio da doença, o estágio da doença. E através do estágio da doença, eu vou saber o prognóstico dele de sobrevida de 5 anos. Tudo bem? Tá. Então, e o tratamento do câncer gástrico? O tratamento do câncer gástrico é eminentemente cirúrgico. Nós temos que operar. Então, a chance de cura do paciente é operar. Então, a cirurgia é considerada curativa para o paciente, né? Lógico que nós vamos ter que ver a evolução, desde que haja uma remoção cirúrgica do tumor. Então, essa é a única chance de cura do paciente e indicada quando o paciente não apresenta nenhum sinal de metástase à distância. Então, se ele não tiver tumor avançado, a gente pode operar.
Então, infelizmente, a maioria dos pacientes aqui no Brasil não se enquadram nessa condição. Por quê? Porque mais da metade dos pacientes que, pelo menos, a gente tem atendido tem doença avançada. E a cura tem que se observar o seguinte: a gente tem que ressecar a ressecção completa do tumor, tá? Mesmo que seja um tumor avançado T4, tem que deixar uma margem livre de 5 a 6 centímetros de distância da margem da lesão. E sempre tem que fazer uma linfadenectomia profilática com retirada de pelo menos 15 linfonodos da região. Então, significa o quê? Que a cirurgia é o que vai curar. Tá? Só que só vou poder operar se ele não tiver metástase. E, para que ele seja curado, eu tenho que ressecar completamente o tumor, deixando uma margem livre da doença de 5 a 6 centímetros. E tem que retirar os gânglios, nódulos linfáticos ao redor do estômago. Tem que retirar, para ser curativo, pelo menos 15 linfonodos. Então, a linfadenectomia significa o quê? Que toda vez que eu operar um tumor gástrico, eu vou tirar o tumor e vou fazer a retirada do nódulo linfático. Então, profilaticamente. E nós temos 3 níveis de ressecção de linfonodos. Então, eu opero o estômago e faço uma ressecção chamada D1, que eu só tiro os linfonodos em volta do estômago, até 3 centímetros de distância da margem do tumor. Então, nos Estados Unidos, essa é a técnica preferida. Eles tiram a doença e fazem o esvaziamento dos linfonodos tipo D1, que são os linfonodos mais perto da lesão. Nós, brasileiros, gostamos de fazer uma linfadenectomia a D2, tá? É a dissecção D1, que é perigástrico, mas a dissecção dos linfonodos que acompanham as artérias gástrica esquerda, esplênica e tronco celíaco. E a gente descasca todo o pâncreas, todo o tronco celíaco. Então, essa é a dissecção preferida pelos cirurgiões do Brasil, tá? Mas já é uma dissecção mais trabalhosa, tá? Que aumenta o risco da cirurgia. E a linfadenectomia D3 é a preferida pelos cirurgiões japoneses, que eles fazem toda essa linfadenectomia D2, mas eles limpam o ligamento hepato-duodenal, a cabeça do pâncreas, a raiz do mesentério e pode associar esplenectomia, pancreatectomia distal. Então, eles fazem uma verdadeira limpeza e, com isso, eles têm os resultados de cura mais efetivos. Então, pessoal, vocês entenderem, toda cirurgia gástrica precisa tirar o tumor e tirar nódulo linfático. Existem 3 técnicas. O D1, que só tira o linfonodo próximo. A linfadenectomia D2 tira o próximo, mas eu faço uma limpeza na artéria gástrica, no tronco celíaco, na esplênica. E a D3, que é dos japoneses, que eles fazem bem radical, limpa a cabeça do pâncreas, fazem pancreatectomia, fazem esplenectomia e tem uma chance de cura um pouco maior. Porém, a morbidade e a mortalidade é maior. Por quê? Porque é uma cirurgia mais agressiva. Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Tá. Os objetivos do tratamento cirúrgico, quais são? Então, remover o tumor com margem de segurança e remover as cadeias de drenagem linfática. É isso que eu tenho que fazer, sempre, tá? Agora, naquele câncer gástrico precoce, onde tem mucosa e submucosa, é mais comum a gente achar esse tipo de câncer no Japão. Por quê? Porque eles fazem uma busca ativa desse tipo de tumor. Então, eles conseguem ter de 40% a 60% dos tumores gástricos é tipo precoce.
e sendo precoce, o tratamento que eles preconizam é uma gastrectomia com linfadenectomia D2, com uma grande margem de sobrevida aqui, ó. Então, por ser precoce e fazer uma gastrectomia ampla com linfadenectomia D2, tem uma chance de cura em 85%. Porém, isso aqui que eu estou dizendo aqui, ó, existe uma chance de você ter uma cura do paciente só por endoscopia. Então, você vê um tumor precoce, você vai lá, faz uma ecoendoscopia, tem certeza que ele não invade muscular, então ele é um tumor precoce, é um tumor limitado à mucosa, não ulcerada. Você percebe pela ecoendoscopia que não tem linfonodo, faz uma tomografia, não tem linfonodo. E se o tumor tiver menos de 2 centímetros, você pode tentar uma ressecção endoscópica só do tumor, por endoscopia. E pode também obter essa cura aqui, ó. Só que tem essas condições. O tumor tem que ser até 2 centímetros, não pode ter invasão de linfonodo. Como é que eu sei? É pela tomografia, tá? E pela ecoendoscopia. E como eu sei que é limitada a mucosa? A endoscopia que me mostrou. Tá certo? Bom, e depois do tratamento, a gente faz uma terapia adjuvante, faz um esquema quimioterápico com 5-FU, tá? E ácido folínico e muitas vezes radioterapia. Então, você complementa a cirurgia da corressecção do linfonodo com uma quimioterapia pós-operatória e, em casos selecionados, a irradiação do leito tumoral. Pessoal, agora eu vou fazer um adendo. Esse protocolo está sendo mudado para um outro protocolo, tá? Esse novo protocolo é assim: a gente, antes de operar, a gente faz o diagnóstico, tá? É um tumor gástrico, é um adenocarcinoma, não importa se ele é tipo intestinal ou tipo difuso, você vai fazer um tratamento quimioterápico pré-operatório. Então, isso se chama um tratamento neoadjuvante. O adjuvante é o tratamento depois da cirurgia. O neo é o tratamento antes de você operar. Então, você tenta reduzir o tamanho do tumor e a infiltração fazendo uma quimioterapia neoadjuvante, tá? Então, esse esquema se chama FLOT. Por que FLOT? Porque você usa o fluoracil, leucovorin, oxaliplatina e esse docetaxel, que é o T aqui, ó, tá? É o esquema FLOT. Então, esse esquema que eu estou falando para você é um esquema que não tem nos livros. É um esquema que ainda está sendo adotado com bons resultados, mas não é um esquema aceito mundialmente. Aqui na gastroclínica, aqui em Cascavel, aqui no Brasil, esse novo esquema de fazer quimioterapia neoadjuvante por 6 sessões, você faz 6 sessões dessa quimioterapia e você opera o paciente em seguida. E depois não faz mais nada, só acompanha. Parece que esse esquema é melhor. Por quê? Porque a cirurgia gástrica é uma cirurgia grande e o paciente debilita. Então, a quimioterapia pós-operatória adjuvante no paciente operado, o resultado pode ser precário. Então, a gente faz essa neoadjuvância e depois opera e depois acompanha. Esse é o esquema novo. E a operação? A técnica operatória. Então, depende da localização e do tipo histológico. Então, a gente, geralmente, se o tumor for aqui, ó, de antro,
ou de corpo, você faz uma gastrectomia, você resseca aqui, ó. E como é que você faz a reconstrução? Você resseca, fecha o duodeno, tá? E você fecha o estômago e você faz uma reconstrução do estômago com o intestino aqui, ó. Então, como é que faz? A pessoa come, a comida já vai seguir esse caminho novo aqui, ó. Faz a digestão no estômago, remanescente, e segue adiante para ser absorvido. Então, para vocês entenderem melhor, ó, eu resseco aqui a lesão, fecho aqui, aqui no duodeno, a secreção bílio-pancreática vai descer, tá? Vai seguir adiante e a gente faz a anastomose aqui, tá? E só que esse tipo de reconstrução tem um problema. O suco biliar e pancreático vai descer e vai inundar o estômago de suco biliar e pancreático. Então, a pessoa pode evoluir com uma gastrite alcalina, que é a bile alcalina. Lembra que eu falei que o suco pancreático, o suco biliar, ele é rico em bicarbonato e ele pode encher aqui o estômago de uma secreção alcalina. Então, a pessoa pode ter como uma complicação desse tipo de reconstrução uma gastrite alcalina, tá? Ó, tá? Então, a secreção vem aqui e a comida vai misturar com a bile aqui e depois vai seguir o caminho. Mas para que a gente não tenha esse tipo de complicação, nós vamos fazer uma reconstrução chamada Y de Roux. Essa reconstrução chama-se BioRot 2, onde a gente segue o intestino e usa o intestino como reconstrução. No Y de Roux, a gente resseca, fecha o duodeno, e só que a gente não engata no estômago. A gente pega essa alça, corta aqui, tá? Essa alça vai fazer a anastomose aqui, e 60 centímetros, 70% para frente, a gente engata a secreção bílio-pancreática aqui, ó. Forma um Y. Então, essa reconstrução é um Y de Roux. Por que que é vantajoso? Porque a secreção bílio-pancreática não consegue subir para o estômago remanescente, evitando que a pessoa tenha uma gastrite alcalina. Entenderam, então? A diferença de reconstrução BioRot 2 é que nessa reconstrução a pessoa pode ter como complicação uma gastrite alcalina e refluxo. E para evitar isso, então eu faço uma reconstrução em Y. O que é isso? Eu corto aqui e levo essa alça para a anastomosis do estômago e depois essa alça separada eu anastomose no intestino fazendo Y. Dessa forma, a secreção do adenal não tem condições de chegar no estômago remanescente. Entenderam essa reconstrução, pessoal? Reconstrução BioRot 2 e reconstrução em Y de Roux. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alana? Prof, Fala. as duas técnicas de reconstrução são para os tumores de terço distal, né? Isso. Não. Se for distal, porque se for mais proximal do esôfago, a gente não consegue deixar. Porque você lembra que eu falei que para cirurgia ser curativa tem que ressecar a lesão e precisa ter uma margem de segurança de uns 6 centímetros. Uhum. Concorda? Então, se o tumor estiver muito proximal aqui, eu não consigo fazer esse tipo de reconstrução, tá? Então, se o tumor for aqui, eu tenho que tirar todo o estômago, entendeu? É o que eu estou Ah, mostrando aqui, entendi. ó. Uhum. Então, ó, se o tumor for baixo, eu só tiro uma parte do estômago. Se o tumor for alto, eu tenho que tirar todo o estômago. Ó, isso tudo sai. E como é que é a reconstrução? Eu faço em Y também, corto aqui e essa alça nós vamos usar aqui, ó. Então o alimento desce, tá? E vai se encontrar com a alça biliar aqui, ó. Então,
Por isso que, quando eu expliquei o tipo de cirurgia, eu falei assim para você, depende da localização que o tumor está, tá? E depende do tipo histológico também. Que se o tipo histológico for aquele infiltrativo, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tirar aqui, a doença, se a doença estiver aqui, ó, ele pode estar infiltrando tudo aqui, então eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode, então eu tenho que ressecar o tumor e olhar a margem se ele não está infiltrado. Se ele tiver infiltrado, eu tenho que ir ampliando a ressecção até que eu tenha uma margem livre de doença. Tudo bem, Alana? Sim, prof, obrigada. Nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, Pois quando não. o senhor disse ali do câncer gástrico precoce, a gastrectomia é total? Não. Então, também depende da localização. Se a localização, mesmo precoce, for muito alta, eu não consigo deixar de tirar todo o estômago. Então depende também da localização. Agora, se for precoce e for baixo, esse é o mais favorável de cura, porque a cirurgia não precisa ser muito grande. Eu deixando uma margem aqui de ressecção, a evolução do paciente, a cirurgia é menos grave. Só de ter deixado essa chapeleta de estômago, ele vai ter uma alimentação melhor, a evolução dele vai ser melhor. Entendeu? Então, ressecar todo o estômago não quer dizer porque ele é precoce a gente vai deixar mais estômago, tá certo? Por ser precoce, ele tem menos chance de estar infiltrado. Mas se ele for um tumor alto, dependendo da localização, eu vou ter que fazer uma cirurgia grande, tá certo? Entendi, professor. Entendeu, tá, Fernanda? Entendi, obrigada. Tá, Renato? Então, ó, o importante é o seguinte, ó, tem que entender que tem que ressecar e tem que fazer linfadenectomia, ou D1, ou D2, ou D3. Então, nós estamos fazendo uma revisão já, final. E é importante também que eu tenho que remover o estômago com margem de segurança de 5, 6 centímetros. Tá? Eu tenho que remover a cadeia de drenagem linfática, aquilo que eu falei. E no pós-operatório, a gente preconiza uma terapia adjuvante, que é quimioterapia, 5-FU mais leucovorin, e muitas vezes radioterapia. Isso é o que é preconizado. Mas, modernamente, o esquema mudou. Se nós estamos usando uma terapia neoadjuvante, que é uma quimioterapia pré-operatória, que são 6 ciclos, e depois opera e depois acompanha. Não faz quimioterapia depois, tá? Então, isso aqui era o antes, agora esse é o novo esquema. É uma neoadjuvante com cirurgia, tá certo? A taxa de sobrevida depende desse estadiamento e depende do estadio que ele vai estar. Lembra daquele estadio que eu falei? A gente faz a classificação TNM, é T1, T2, T3, T4, N0, N1, N2, M0, M1. E dependendo desse estadiamento, eu vou estadiar em estágio 1, tá? Estágio 2, estágio 3, estágio 4. E o nível de cura vai ser dependente desse estágio aqui, tá? Mas também o tipo intestinal tem uma chance de cura maior que a chance de cura no nível difuso. O intestinal ele é o mais diferenciado, lembra que eu falei? E o difuso ele é o indiferenciado com células em anel de Sinete. Tá certo? Então, isso aqui é uma revisão do que eu falei. É o estadio TNM, o estágio que vai dar esse prognóstico de sobrevida do paciente. Tá? E esse estágio de sobrevida também, a sobrevida, também depende se o tipo é difuso ou se o tipo é intestinal na anatomia patológica.
Mas tem aqueles pacientes que não têm mais indicação de cirurgia, mas que a gente tem que não opera porque ele tem metástase à distância ou tem câncer disseminado, tá? Então, a CIT, neoplásica, a pelve comprometida, aquela metástase ganglionar, metástase óssea, metástase hepática. Mas, mesmo assim, às vezes, paciente que tem esses tumores avançados, que eu falei, eles podem ter indicação operatória se eles estiverem assim, ó, indicações para uma gastrectomia paliativa. Eu não vou curar o paciente, eu vou operar de uma forma paliativa. Se ele estiver obstruído, se o tumor crescer e entupir o estômago, eu não vou deixar ele morrendo de fome. Então, eu faço uma derivação, eu opero o estômago, levo uma alça para poder a pessoa se alimentar, tá? Hemorragia, o tumor é grande, está sangrando, então eu não vou deixar ele sangrando, então eu vou operar. E ou se o paciente tiver muita dor, então eu posso operar também, tá? Então, a terapia paliativa, pessoal, então visa fornecer um alívio sintomático com a menor morbidade possível. Então, faça a menor cirurgia possível. A quimioterapia pode também beneficiar aqueles sintomas de dor, de obstrução e pode aumentar um pouquinho a sobrevida. Aquela gastrectomia parcial paliativa, a gente tem que oferecer nos pacientes com baixo risco cirúrgico. Então, a gente sabe que não vai ser curativo, mas tem que operar. Então, dilatador em pacientes obstruídos com stent que vai desobstruir, a gente não tem experiência. Radioterapia para controle de sangramento e dor pode ser feito também, pode ajudar. Então, técnica de recanalização do estômago por laser também é uma atitude recente. Então, essa terapia paliativa é o que geralmente a gente faz no Brasil. Procura aliviar os sintomas, procura fazer uma cirurgia mais econômica possível para o paciente não sofrer, para que ele possa morrer comendo, tá? Não tendo hemorragia, diminuindo a dor. Então, esse geralmente é o tratamento paliativo do paciente avançado. Lembra que eu falei que tem outros tipos de câncer? Então, isso aqui é o adenocarcinoma. 5% 3% é o linfoma, tá? Tumor carcinoide é 1%, tumor mesenquemal é 1%. Como essa aula é uma aula muito cansativa, esses outros tipos de tumor nós não vamos dar, tá? Mas são tumores raros, tá? E que depois vocês vão poder ler no livro, tá? Então, como importante, eu vou dizer assim, fatores de risco, a infecção pelo H. pylori. Então, eu prefiro sempre que possível tratar o H. pylori do paciente. Então, por quê? Porque o H. pylori leva a uma gastite crônica, essa gastite crônica pode levar a metaplasia, lesões celulares que podem predispor à atrofia e ao câncer gástrico. Então, atrofia, a cirurgia do estômago com hipocloridria, anemia perniciosa são situações que nos chamam a atenção para predisposição ao câncer gástrico. A polipose familiar e aquele ascendente familiar com câncer gástrico também aumenta a incidência. Então, a gente tem que ver, dentro dos fatores ambientais, genéticos, são esses fatores que preocupam. O tabagismo, né? E como prevenção, a gente pode dizer, tem jeito de prevenir o câncer? Tá, então, primeiro é tratar a bactéria. Evitar consumo excessivo de enlatados e defumados. Pois não, alguém quer falar alguma coisa? A ingestão excessiva de nitritos e nitratos. O que é nitritos e nitratos? O que é? De onde vem isso aqui? Você sabe? Que tipo de alimentação? Alguém sabe, não? Com conservante? Pode?
Conservantes. Isso, conservantes, mas também o nosso famoso churrasco. Comer churrasco muito também não dá certo, viu, pessoal? Então é só uma vez por semana, tá? Então a gente tem que manter um consumo regular de carne branca, não tanto vermelha, peixes, né? Tá? Carne de frango, comer fruta, verduras frescas, tá? Esses elementos são benéficos por evitar que os nitritos se transformem em nitrosaminas, que são pré-cancerígenos. Tá? Pessoal, eu sei que quase estourou a paciência de vocês, para não dizer outra coisa, mas eu fico tranquilo, fico feliz de vocês terem prestado atenção. Querem perguntar alguma coisa? Porque eu fui batendo nas coisas, mas eu não interrompi